O convidado de hoje é muito especial, é o padre Fábio Vieira, e ele vem falar de um jovem que há praticamente 20 anos vem inspirando outros jovens. Eu, particularmente, sou muito apaixonada por Carlo Acutis, então vocês vão me ver sorrindo muito nessa live, mas é pela alegria de entrevistar alguém que tocou na realidade do Carlo Acutis. Padre Fábio, bem-vindo e muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e é sempre muito bom poder estar aqui mais uma vez e partilhar sobre a vida do Carlo, né? Para chegar a tantos corações que com certeza se sentirão abrasados pelo amor de Deus, porque Carlo faz isso, ele dá uma mexidinha e manda, ó, é para Jesus, né? Eu acho muito justo que a internet e os meios de comunicação divulguem Carlo Acutis, porque ele era muito apaixonado pelos meios tecnológicos, né? E eu estava acompanhando a entrevista do senhor com a Rita Maria, e o senhor falou da sua passagem pela Itália. Foi um ano muito caótico, 2020, mas eu queria saber como que o senhor conheceu a família Acutis, os pais do Carlo, e agora, de 2010 para cá, os irmãos do Carlo. Pois é, tudo aconteceu em 2012, quando eu achei um encartezinho, um santinho do Carlo, na paróquia de um outro padre, e atrás estava o telefone de uma pessoa. E a gente estava indo para a Itália naquele ano, e nós ligamos porque a gente queria saber mais sobre aquele jovem que era servo de Deus, estava sepultado lá em Assis. Quando nós ligamos, quem atendeu era a dona Antônia, era a mãe dele, era o telefone dela, o pessoal dela. Olha! Ah, vocês estão vindo para cá? Não, me fale quando. De repente, quando chegamos em Assis, parou aquele carro ali na estação, quem que era? A mãe do Carlos, nos colocou dentro do carro e levou para casa dela. Daí nasceu uma grande amizade que perdura até hoje, quando de repente eu me vi completamente envolvido em todo esse processo, sem nem saber quem era o Carlo, né? Conheci primeiro a sua mãe para depois conhecê-lo mais com profundidade. E assim as coisas foram acontecendo, ao ponto de ser convidado por ela para morar lá em Assis, né? Para ajudar na Associação Carlo Acutis. Em 2012 já existia a associação ou foi depois? Foi depois, logo depois, aliás, já estava nascendo ali, né? Estava nascendo, porque quando eles se transferiram praticamente toda a família para Assis, porque começou em Milão, né? Tudo começou em Milão, o processo do Carlos foi aberto em Milão, depois que foi transferido para Assis, depois que ele foi sepultado lá, e como aconteceu o milagre da beatificação no Brasil, e eu pude ser o portador do milagre até o Vaticano, nas duas audiências da Congregação pela Causa dos Santos, aí foi afunilando mais ainda a amizade, né? Então todos os anos eu estava lá, na casa deles, ficava ali em Assis mesmo, e em 2020, quando eu decidi, julho de 2019, que eu decidi aceitar o convite para ir morar, aconteceu o que todos nós sabemos, aí foi uma reviravolta 2020, fui por uma coisa e aconteceu outra. Na verdade, acho que foi o Carlos que me jogou dentro da casa dele para dar suporte para a família naquele ano que ficamos todos fechados. E 2020, todo mundo vai se recordar de 2020, porque nós mundialmente ficamos desestruturados com a pandemia do coronavírus. Como que foi para o senhor viver essa pandemia e como que foi para a família do Carlo? Falando da questão da humanidade, porque todo mundo ficou um pouco perdido ali no início, né? Olha, eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade para você. Nós, na Itália, vivenciamos algo diferente de tudo que o mundo viveu. A pandemia foi para todo o planeta, mas como a Itália, nenhum outro país viveu, porque foi o primeiro país do Ocidente a enfrentar tudo aquilo. Foi a Itália que exportou a quarentena, não tinha nada. E você vê, o patrimônio maior dos italianos eram seus idosos. Exato. Todo aquele povo morrendo. Não se sabia como se contaminava. Então, foi uma quarentena que eu nem sabia que existia isso na vida, terrível. Num determinado momento, eu pensei que eu vim morrer aqui. Foi esse o pensamento do senhor? Foi. Mas, ao mesmo tempo, eu vou morrer aqui, em Assis, terra de São Francisco, no quarto do Carlo, que eu deitava na cama dele todo dia. Então, assim, nossa, eu vim morrer aqui, que legal. Mas, olha, não teve um contágio em Assis e nenhuma morte. Terra de São Francisco protegida, para você ver, né? Toda a Lombardia, toda a região de Bérgamo, morreram muita gente. Teve uma diocese que morreu o bispo e todos os padres. Isso é algo tão tremendo, porque na Itália nós estamos falando de 180 mil mortes, cerca de 180 mil mortes, só que aí nós estamos falando de 59 milhões de habitantes, aí você fala assim, mas foi menos que o Brasil, tá? Proporcional. Mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes e acabou sendo mesmo proporcional. E então, o que nos fortaleceu foi a Eucaristia diária.
né? O beato da Eucaristia, Foi. né? O mundo ficou sem missa, mas a família do Carlos não ficou nem um dia. Então aquilo nos deu um vigor tão, tão interessante que estávamos passando, como todo mundo, por aquilo, mas em nenhum momento nós perdemos a fé, nós perdemos o equilíbrio, nos desestruturamos, porque a gente tinha que se apegar. Éramos 10 pessoas ali, porque ali teve quarentena mesmo, porque tinha um policial lá na porta. Não lá podia fora. sair. Não podia, só um da casa era autorizado a sair. Tudo era comprado pela internet, jogava lá na tua porta, depois saía todo cheio de máscara, de roupa para lá, para lavar. Era um negócio assim, terrível. Mas nós não perdemos a alegria de jeito nenhum, que a gente deu risada naquele período. Dona Antônia, aliás, Dona Antônia, o Carlos herdou o lado cômico da mãe, porque Carlos gostava de contar piada, era piada, tudo ele transformava em piada. Dona Antônia também, tudo transforma em piada. Conviver com ela é rir o dia inteiro, né? Então isso deu leveza, mas porque a gente teve um sustento espiritual, isso fez a diferença. Exatamente. Né? Porque eu acho que quem passou esse período de forma simplesmente ociosa, vazia, sem sentido, entrou em depressão e depois morreu. De alguma forma morreu. Não foi só o vírus que matou, né? Tiveram outras doenças. Mas você me permite fazer um parêntese? Sim. Quando eu estava lá, eu disse, meu Deus, será que com tudo isso, com toda essa parada, as pessoas vão melhorar depois de tudo isso? Elas vão ressignificar as próprias vidas? Hoje eu vejo que não. O ser humano ficou pior depois disso. Basta ver as guerras que estão acontecendo aí. Todo mundo que acabou de sair de uma guerra contra um vírus. Exato. E o mundo todo se guerreando, se matando. Saímos de uma guerra contra um vírus, mas não das consequências ainda. E né? o ser humano continua cada vez mais egoísta, continua cada vez mais orgulhoso. Há um aceleramento grande, parece que todo mundo quer correr no tempo, quer viver tudo. O materialismo aumentou. Olha, não sei, tá... Padre, mas eu gostaria de fazer um gancho disso que o senhor está falando. Para você que está nos assistindo, começa a pedir intercessão de Carlo Acutis pela humanidade, porque ele não era egoísta, ele não tinha maldade, porque ele era aquela pessoa que dava a roupa do próprio corpo, né? Para quem precisava, ele acolhia os pobres. Então vamos pedir a intercessão para que a gente não pode mudar o mundo, mas mudar o nosso coração, que ele nos ajude a mudar o nosso coração para a gente ser menos egoísta, né, Padre? Precisamos urgente, né? Urgentemente. Esse relativismo que entrou, né, em todas as instâncias, inclusive na igreja, está fazendo com que as pessoas cada vez mais se distanciem delas mesmas, da sua essência e, consequentemente, de Deus. E Carlos dizia o contrário, non io, ma Dio. Não eu, mas Deus. A minha meta é o infinito. Aí eu pergunto, qual é a sua meta? Os jovens que estão nos assistindo, meu Deus, qual é o seu projeto de vida? O Carlos, com 7 anos de idade, quando fez sua primeira comunhão, o que ele falou ali diante de Jesus? De hoje em diante, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Aí, quais são o projeto de vida dos nossos jovens? Pergunta muito importante. Quero ser médico, quero ser engenheiro, arquiteto. Tá, mas isso não é projeto de vida. Tudo isso passa, né? Isso é projeto profissional. Exato. Isso deve estar dentro do projeto de vida, que é algo muito maior. Mas nós temos uma tendência muito forte de reduzir as coisas. E nesse reducionismo nós caímos, né? Porque esquecemos o transcendente. O Carlos, minha meta é o infinito. O Carlos estava passando uma chuva aqui, estava só brincando. E diante desse olhar, porque assim, muitas pessoas, nós vamos voltar no tema da pandemia, muitas pessoas se revoltaram porque muitos jovens morreram na pandemia. Só que tem uma outra italiana que está aí a caminho dos altares, que é a beata Chiara Corbella, que ela fala uma coisa que eu acho que Carlo viveu muito isso. Não importa o que você faça aqui na Terra, desde que a sua perspectiva esteja na vida eterna. A vida do Carlo foi isso, porque 15 anos, cronologicamente falando, é muito pouco. Mas eu queria tocar num ponto que, assim, a sociedade mudou, Padre, desde a morte de Carlo, em outubro de 2006. Muitas coisas aconteceram. Muitos termos surgiram, né? Hoje se fala muito em ideologia de gêneros, hoje se fala muito em poliamor, hoje tenta, de todas as maneiras, afetar muito a família. E os jovens passaram por uma pandemia e estão tentando aí se encontrar. Qual a importância de Carlo Acutis? Porque o beato e o santo, ele é atemporal, os ensinamentos, porque é o Espírito Santo que guiou, e o Espírito Santo é atemporal. Então, qual a importância de Carlo Acutis para os jovens de hoje? Exato, coisa bonita. Pergunta ótima. Ótimo, é isso mesmo. O Carlo é justamente essa referência para dizer para todos nós que a santidade não está fora de moda, que o céu existe,
E que o amor está aí. E que o céu é possível. Completamente. E que não pode esperar. Foi o título do documentário. O céu não pode esperar. Então, veja bem, nós estamos falando de um jovem que morreu agora em 2006. 13 anos depois, já era beato da igreja. Pouco tempo. Pouco tempo. Num mundo onde vivemos uma era das mídias, das plataformas, da comunicação, que ainda nós não sabemos se já chegou no seu auge, não sabemos onde vai dar ainda tudo isso. Estamos até tentando controlar, mas não se consegue, transcendeu, e de repente desponta um jovem que, embora utilizou apenas o seu computador conectado à internet, mas pôde mostrar para nós que é possível fazer a diferença. E o que Carlos vem dizer para a juventude? Que vale a pena ser santo e que essa santidade consiste em fazer a diferença onde estamos, né? Onde estamos. O grande problema é que a nossa juventude é influenciável e muito volúvel. Por quê? Você tocou no ponto central. A base de todos nós é uma família. E se esse alicerce está em ruínas, todo o resto vai ficar comprometido. E o Carlos foi o santo que fez milagre primeiro em casa. Ele ressignificou a vida da própria família para a fé também. Então, mais uma vez, o Carlos vem dizer tudo isso. A família, a santidade consiste, como o Carlos sempre, em fazer o bem. E agora você me pergunta, mas e o que Carlos fez realmente de extraordinário? Ele foi católico de verdade. Então eu diria aos meus jovens, aos jovens do Brasil e do mundo, sejam católicos, a igreja apresenta o caminho de santidade. Só que infelizmente o relativismo faz com que a gente veja as coisas de forma diferenciada. E às vezes numa tentativa de inclusão nós acabamos excluindo. Exato. Né? Eu quero incluir tanto uma coisa que eu excluo Deus, que eu excluo os valores, não é por aí. Né? Como diz o poeta, não se abandona os amores antigos pelos novos. Os novos se vão, os velhos ficam. E eu não posso descartar aquele com quem eu passarei toda a eternidade. Exatamente. Ele não pode ser um desconhecido para mim na eternidade, né? Então o Carlos vem dizer para a gente, vem mostrar a possibilidade de resgate de tudo isso daí, que está fragilizado, que está caído. Olha, eu posso dizer para você, quantos jovens do Brasil inteiro anseiam por Deus. Isso é lindo, pai. Às vezes não buscam apoio, não encontram. Porque sabe como é a nossa juventude, né? A nossa juventude hoje, ela vai onde dá mais. Tem aqueles jovens hoje que estão buscando aprofundar a sua fé, mas tem aqueles que vão conforme a proposta lhe convém. Se vive uma relação de troca constantemente, né? São fragilizados emocionalmente em vários aspectos por conta dessa morte da família. Exato. E muitos têm que buscar sobrevivência. Eu que sou pároco, eu vejo muito bem quantos catequizandos o pai deixa na porta da igreja para catequese e vai embora, né? E quantos estão catequizando os pais. Isso é muito comum hoje. Filhos convertendo os pais. Então o Carlos está agindo. Que foi, né, o que o Carlos fez, né? Exatamente. Viveu concretamente. Exatamente. Embora a família do Carlos fosse católica, sim, de berço, de batismo, como nós temos muitos, mas não era evangelizada. Hoje nós temos muitos católicos não evangelizados. E o Carlos nos dá essa possibilidade de reencontro com o próprio amor de Deus por meio do próprio testemunho dele, né? Então eu acho que muito mais do que a teoria, a prática diz muito. Por isso que as pessoas se sentem atraídas pelo Carlos, né? Não só pela beleza daquele jovem, porque Carlos era belíssimo. Lindo. Né? Mas... Os italianos são lindos, né? Abrindo um parênteses aqui. Mas a beleza do Carlos é a santidade que transcendia, né? Eu conversei com um amiguinho dele, que foi amiguinho dele desde do primário todo até o fim. Era tão bom estar perto do Carlos, a gente sentia uma coisa diferente, mas não sabia o que era. Não sabia nomear. Aí ele, hoje eu sei, era a santidade dele, né? Olha que lindo. É que quando você está vivendo a coisa, não se tem dimensão. Depois é que a gente faz a leitura, né? Depois que passa. Então, olha, se nós formos aqui dizer o que Carlos nos inspira, tem muita coisa. Escolha aquilo que te toca. Aliás, aqui eu chamo a atenção para quem é devoto de santos. Tem gente que é devoto de todos os santos. Eu costumo dizer que quem é devoto de todos não é devoto de ninguém. Quem quer tudo não tem nada. Não tem nada. Sou devotíssimo de Nossa Senhora, amo Nossa Senhora, mas vive falando mal da vida dos outros. Então não entendeu nada que Nossa Senhora fazia silêncio. Exato. Então, o que daquele santo eu trago para a minha vida? Eu procurei na devoção com o Carlos amar mais ainda e celebrar com mais dignidade a Eucaristia, porque ele é o santo da Eucaristia. Então, o que do santo eu traduzi para a minha vida?
para a minha prática, porque senão a gente fica na devoção da moda. Exatamente. Surgiu um santo novo, sou devoto. Não, peraí. O que aquilo repercute em mim e o que eu vou levar adiante a partir da devoção, né? Eu procuro imitá-lo, né? Para quê? Para chegar ao céu, como ele. Exato. E o senhor falava da questão de quando estava lá na Itália, 2020, que vocês gargalhavam, que vocês riam, não riam da situação, vocês riam do cotidiano, vocês encontravam alegria. Uhum. O que sustentou o Carlo foi o que sustentou vocês. Carlo era de comunhão diária, era de adoração, vocês viveram essa experiência. Sim. Então, assim, você que está em casa, não é porque eles eram loucos rindo numa pandemia. É porque a Eucaristia, ela transforma tanto o nosso interior, Exato. Que o exterior não nos abala, ou pelo menos não nos abalam tanto, né? A gente ressignifica a dor. Exatamente. Né? A Eucaristia faz com que a gente ressignifique a dor. Aliás, a casa do Carlos era quase um zoológico, né, minha filha? Porque a gente ria dos cachorros. Eram 5 cachorros dentro de casa, 4 tartarugas, periquitos, assim, meu Deus do céu. Tinha algum cachorro da época do Carlos? A Brítiola morreu naquele ano. Era a cadelinha do Carlos. Morreu com 17 anos. Uau. A Brítiola. Né? Ela vivendo mais que o próprio Carlos, né? Morreu no quarto da vovó do Carlos, que ela dormia lá. Já estava ceguinha, tudo. Né? E era a cadelinha do Carlos. Então ela morreu com 17 anos naquele ano. A gente até falava, ela está esperando a beatificação do Carlos para morrer. Ela morreu em agosto, o Carlos foi beatificado em outubro. Olha. Então a gente ria dos cachorros, a gente ria dos gatos, a gente... Alegria é um traço próprio dos santos, né? É muito bonito de se ver. E você vê, né? Dom Bosco, quando ele estava sorrindo para todos os cantos, podia ter certeza que ele estava passando por algum problema ou uma dor profunda. Exato. Os santos têm essa capacidade. Exato. Primeiro, de não transferir para ninguém. Diferente de nós, quando estamos com problema, já queremos passar para todo mundo. Primeiro, já amanhece o dia sisudo. Se puder, já posta nas redes sociais, já né? posta e faz um drama, um sensacionalismo. Exato. Os santos, eles ressignificam isso de tal forma que você não tem nem noção se ele está passando por algum problema. Tamanha capacidade de transcendência, sabe? Isso é tão bonito, isso é maturidade de fé. O Carlos teve uma graça que ele amava Assis, né? Ele quis ser enterrado em Assis, e Assis nós temos uma grande referência, São Francisco de Assis. Como que São Francisco impactou a vida do Carlo Acutis? Exatamente. A gente tem... A grande inspiração do Carlo foi Francisco de Assis. Então, veja bem. Quem era Francisco? Um jovem riquíssimo da sua época que deu uma guinada na sua vida quando fez a opção pelos pobres, para viver uma vida diferenciada. E foi se recolher no meio dos leprosos. E se despojou das suas vestes ali do lado da casa do bispo, seu pai, porque seu pai queria que ele fosse o continuador de todo aquele império dos tecidos. Exato. E tudo. Não, pai, não preciso disso. Então foi uma frustração para o pai e o pai o deserdou. Ele não, então está aqui, dou até a roupa do corpo. Aí nós temos em 2006 um jovem de 15 anos, trilhardário, 3 vezes mais rico que o São Francisco, que também ressignificou. Ele não fez como São Francisco, mas o Carlos fez com que a família ressignificasse também isso, e hoje a família encontrou um sentido para a riqueza que ela tem. Né? O Carlos se despojou também, como Francisco de Assis. Coincidência ou não, onde está o corpo do Carlos? No local onde São Francisco se despojou, no Santuário della Espoliazione. É como se desde toda a eternidade tudo tivesse preparado, né? Como dizia a Mirella, que era uma funcionária que cuidou bastante do Carlos, e lá ela ficou cuidando de mim, assim, cuidava das minhas coisas. Não, a honra, ele esteve na casa do Carlos, com a família do Carlos, no quarto de Carlo Acutis, e teve a cuidadora do Carlo para si. Já tive a babá do Carlo lá que comigo. Honra! Aí ela falava assim, Padre Fábio, Carlo era um altro Francesco. Carlo era um outro Francisco. Né? Então, assim, aí ela contava que se ele tinha uma camiseta, ele doava. Isso Dona Antônia sempre falava. Se ela chegava com uma roupa nova, um tênis novo, ele dizia, mamma, questo non è finito. Esse aqui não acabou ainda, a senhora só me deu outro quando esse acabar. Eu não preciso ter 2. Que consciência, que então, maturidade. Assim, um menino riquíssimo, que poderia ter o mundo a seus pés na cidade de Milão, e se encanta com Francisco de Assis. E em função disso muda toda a sua vida. Né? Mas Francisco é apaixonante, viu? Francisco é apaixonante. Eu acho que Carlos, olha o que eu vou dizer, hein? Carlos foi mais franciscano que muitos franciscanos por aí. Uau. Eita! Os franciscanos vão ficar bravos comigo. Eu vejo nas entrevistas do senhor que o senhor fala muito da Dona Antônia, né? Tem um postulador oficial numa causa e tem ela
que é a mãe por excelência do Carlo e postuladora, né? Não tem como eleger outra. Ela é a essência. Exato, não tem como eleger outra pessoa. Os pais que estão nos assistindo agora, que tentam levar os filhos para a igreja ou que almejam que os filhos vivam esse caminho de santidade, dicas práticas para esses pais. Primeira coisa, não existe receita, mas existe um plano. Tá? Existe um plano e um projeto que já é apresentado pela própria igreja, que deveria começar lá na família. Os primeiros catequistas devem ser os pais. Veja bem, quem foi a catequista dos irmãozinhos do Carlo? Dona Antônia, que os preparou para a primeira comunhão e para a crisma. Carlo fez a primeira comunhão com 7, os gêmeos fizeram com 5. Foram crismados agora, ano passado, retrasado, com 12 anos. Para quem está nos assistindo, que talvez não tenha acompanhado, a Dona Antônia, mãe do Carlo, os pais do Carlo, em 2010, tiveram filhos gêmeos. Isso. Mas isso não era esperado, né? Que é o primeiro milagre que ela diz do meu filho aconteceu comigo. Porque a Dona Antônia não podia mais ter filhos. E aos 42 anos ela engravidou de gêmeos. O que já seria uma gravidez de risco, né? Dentro da medicina. E Francesca e Michele. Uma graça aqueles dois. Então, veja bem, às vezes os pais no seu desespero, até de uma forma pedagógica, eles querem uma receita. O que fazer? Exato. Eu diria que a primeira receita para tudo é o testemunho. Se eu não posso mudar o outro, mude você. Exato. Né? Se eu não posso mudar o outro, mude você. A minha mudança, com certeza, vai constranger o outro. Isso, de certa forma, vai fazer com que ele, pelo menos, reflita. Se ele não mudar, não foi porque não teve referência, mas foi por fechamento próprio. É porque ele é livre, né? Porque Deus nos fez livres. Exatamente. Mas eu diria o seguinte, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela tem um momento muito bonito em que a repórter foi entrevistá-la e a repórter encontrou ela na estação de trem e perguntou: Madre, a igreja tem isso, a igreja é assim, a igreja é assada. Falou todos os erros da igreja e de todo mundo. E a Madre só ouvindo. O que a senhora acha que precisa mudar? Ela: eu sei o que precisa mudar para que tudo isso seja diferente, para que essa igreja que você está falando não exista mais. Aí a repórter chamou: bem aqui, gente, a Madre vai dar a resposta, a solução para os problemas. Aí a Madre: sim, Madre, qual é a solução? O que precisa mudar? Ela: eu e você. Ponto. Pronto. E então, Carlo entendeu isso, né? Exatamente. Então, o ponto de partida é sempre o testemunho, não adianta. Às vezes os pais querem uma receita pronta, eles querem impor. Não imponha, proponha. Mas proponha com a própria vida. Porque se desde criança você, pai, você, mãe, vai criando nos seus filhos a memória afetiva. Exato. Por isso, quando eu estou na missa, eu acho tão bonito quando a mãe, desde grávida, vai para a igreja, e quando o filho nasce, aquela criançada correndo, os pais, eu acho bonito, porque ele vai criar memória afetiva. Quando ele estiver na adolescência, que vem a fase da autoindependência, que ele quiser se afastar, ele vai ter uma referência para depois voltar. Porque nessa fase da criança, da infância, você cria memória afetiva. Então, leve o filho para a igreja, para que a igreja depois não seja um objeto estranho. Né? Não seja um ambiente que ele não conheça ou queira descartar da sua vida. Porque ele vai lembrar: poxa, minha mãe e meu pai me levavam para a igreja. Quando ele estiver na dor e no sofrimento, aquela memória vem fortemente. Então esse é um dos passos, até de uma forma psicológica falando, né? Crie memória afetiva de fé. Outra coisa, reze com os filhos. Os pais hoje não rezam, as famílias não rezam mais, nem antes da refeição, nem para terminar o dia, nem para amanhecer. Isso tudo vai gerando memória afetiva, porque vai chegar um dia que ele não vai ter mais os pais. Exato. E o que vai ficar? O que foi gerado, o que foi gestado na fé, nos valores, que faz, como dizia Dom Bosco, né? Que a gente catequiza para que os jovens, para que eles possam ser bons cristãos e honestos cidadãos. E não tem como desvincular os valores da fé do caráter. Exato. Também, tá, né? Tudo, sabe? O alicerce cristão, dos valores cristãos, ele é fortaleza para tudo, ele vai ser referência para tudo. E a fé molda tanto a sociedade, né? Uhum. Porque é tudo, quando eu tenho fé em Deus, tudo que eu sou está submetido ao Espírito Santo, a Deus, para que Ele molde, lapide do jeito que Ele quer, né?
Padre, lembra quando começou os primórdios da internet? A gente usava muito o termo navegar, né? Faz um tempo que eu não escuto, mas eu sei que ainda se utiliza por aí. A internet, ela é muito esse mar aberto mesmo para navegar, né? E tem um fato que o senhor contou, que quando for examinar o computador, o notebook de Carlo Acutis, não tinha nada que pudesse depor contra ele, né? Não tinha sites maliciosos, nada. Vamos dar um conselho ou conselhos para os jovens que estão se perdendo aí nessa navegação pela internet. Pois é. A primeira coisa que o Vaticano aprendeu foi o notebook do Carlo. Ali estava seu diário de bordo, né? E foi feita uma varredura mesmo. Varredura mesmo. Eu costumo dizer assim, de FBI. Ou seja, nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlo. Ele nunca entrou num site pornográfico, por exemplo. Que lindo. Que aqui eu faço parêntese. Muitos dos nossos jovens são escravos de acessos a esses sites, a esse tipo de navegação. Né? Então, assim, se tivesse achado alguma coisa, o processo de canonização do Carlo já teria parado ali mesmo. Né? E, no entanto, ele pôde mostrar para nós que eu posso utilizar essa ferramenta que é a internet, não é à toa que ele é candidato a patrono da internet, como eu posso usar essa ferramenta para o bem, como ele mostrou, para me enriquecer de outras formas. Então, assim, nem tudo é mal. As pessoas costumam, às vezes, querer demonizar o mundo, que o mundo não presta, que o mundo é isso. Peraí, você não leu o livro do Gênesis? Tudo que Deus fez era bom. Foi bom. Quem desgraçou e quem está desgraçando o mundo é você. Quem está fazendo o mundo perverso é você. Exato. Né? Com seu mau uso da liberdade. Então, não vamos demonizar as coisas para tirar de nós a culpa. De jeito nenhum. Então, é isso mesmo, jovens. Vocês podem usar sim. E nós vivemos numa época que temos tudo isso. Mas não seja escravo, não se esvazie. Não crie um vício, uma dependência do ponto de vista negativo, porque depois aí a gente vê quantos jovens se suicidando. Quantos jovens... Você não tem noção. E principalmente depois da pandemia, né? Esses números aumentaram consideravelmente. E muitos se refugiaram nesses campos de navegação, viu? Exato. Nesse período. Exato. Então, o Carlo, ele é essa bússola para nos dizer, use sim a internet, mas use com sabedoria e use a internet, não deixe a internet te usar. É mais ou menos isso, Tudo né, padre? isso, né? Por exemplo, tem problema... Uma faca é uma arma, não tem problema. Agora, quem vai usá-la e com a intenção é que pode se tornar um problema. Exatamente. Então, da mesma forma que eu posso usar esse microfone para o bem, eu posso usar para o mal. Quando eu comunico por meio deles a discórdia e tantas outras coisas. Né? Exatamente. Padre Fábio, como que o beato Carlo Acutis inspira o senhor como homem, como sacerdote e como filho de Deus? Porque o senhor teve uma graça que, assim, eu tô aqui pensando, gente, morar com a família de Carlo Acutis, quero. Como que eu faço? Pois é, de tantos padres no planeta, eu fui escolhido. Eu ainda tem dia que eu paro, que eu acordo assim, o que aconteceu? Foi depois que eu voltei pro Brasil que começou tudo isso que aconteceu na minha vida. Parece que era... E Dona Antônia falou, era para isso. Foi caro, ela falou com todas as palavras. Quando eu estava vindo embora da Itália, ela falou assim, tu sei proteto de Carlo, você é protegido por Carlo. Senão, Antônio, não tenho mais dúvida, se a mãe dele está falando isso... Quem sou eu? Quem sou eu? Então, assim, ao mesmo tempo que se torna um peso, né, para você, porque o santo é o Carlo, né, o Carlo que é o santo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim que Deus se utiliza da gente mesmo, né, e que se Deus quisesse pessoas completamente perfeitas, ele teria mandado os anjos. Então, Exato. Eu também vivo um processo de conversão todos os dias, porque eu estou ali vendo e sentindo o Carlo a cada instante, né? Então, assim, opa, Carlo não vai ficar contente com isso. Então, deixa eu mudar isso aqui, né? Deixa eu rever isso aqui. E, ao mesmo tempo, minha filha, ele me dá tantos sinais de que ele é meu amigo, né? Então, eu confio nessa amizade. Então, hoje eu sou um padre melhor, um ser humano melhor, e procuro a cada dia vencer um pouco as minhas limitações para corresponder a esse chamado de Deus. O senhor é teólogo, filósofo, pedagogo e com especialização pós-graduação em comunicação social. Nossa. Olha o currículo dele. Nossa, investigou tudo. Exatamente. Olha o currículo dele. E se deparou com um menino de 15 anos,
Carlo Acutis, ele se tornou seu professor espiritual? Como que é o impacto da espiritualidade que ele viveu na vida do senhor? Olha, eu acho... Eita... Porque o senhor cruzou com muitos mestres. Me deixou sem jeito, não hein? é? Oi. O senhor cruzou com muitos mestres pelo Primeira caminho. vez que eu fui jogado na parede com uma pergunta assim, eita. Então o senhor veio no lugar certo. Pois é, minha filha. Cada momento é sempre um momento. Deixa eu dizer para você. Eu tive, assim como o Carlo teve a sua inspiração, eu tive uma grande inspiração na vida. Um grande santo me inspirou. Dom Bosco. E ele está no meu coração, na minha alma e na minha vida. Uhum. E tudo que eu aprendi, sobretudo, no modo de trabalhar com a juventude, parece que tem um certo imã, uma coisa. Às vezes eu me via como Dom Bosco. Eu absorvi tanto, mas tanto a espiritualidade de Dom Bosco, que eu precisei sair da congregação salesiana para eu ser mais Dom Bosco. Como que foi esse processo? Pois é, minha filha. Eu sou mais salesiano fora do que dentro da congregação. E de repente eu me deparo com um jovem santo, Carlo Acutis, que faz com que eu reacenda toda essa chama, que eu tinha desistido de trabalhar com jovens, sabia? Sério? Sim, dá muito trabalho. Ficou traumatizado? Eu chego, eu vou trabalhar com os idosos, que agora é preparar para morrer, e bonitinho. Jovem dá muito trabalho, desgasta muita gente, e sabe, e de repente deu essa reviravolta de novo e eu volto pro eixo. Isso foi antes de 2020, então Foi não quero mais trabalhar com jovens. Foi antes de 2020, exato. Tinha decidido não trabalhar mais com juventude. Eu estava até então eu estava trabalhando com casais, com encontro de casais com Cristo. Me dediquei 10 anos direto ao encontro de casais com Cristo. Então, assim, eu fui assessor do setor juventude da minha diocese, tudo por 6 anos, etc. Eu disse, não, chega. Não quero mais trabalhar. Não quero mais. E, de repente, o Carlos me chamou de novo, né? E aí reacende a chama de tudo que a gente aprendeu e viu em Dom Bosco, né? Que foi um padre incansável para a juventude. Detalhe, outro santo italiano, né? Outro santo Porque italiano. a Itália também, se a gente acha que aquele 7-1 da Alemanha no Brasil foi muito, a gente tem que olhar mais a vida dos santos da Itália, né? Porque a Itália dá muitos santos, consegue muitos santos ao E olha mundo, que interessante, foi naquele ano de 2020 que eu ganhei de presente da Dona Antônia, no meio da pandemia, eu lembro como se fosse hoje, naquele mês de agosto, que deu uma aliviada, ela falou, Padre Fábio, eu quero te dar um presente, o que você quer? Eu quero ir em Dom Bosco. Olha, Turim? Ai, Turim. Olha, já tinha ido para a Itália 15 vezes, nunca tinha ido, não, eu quero ir encontrar com Dom Bosco. Seja feito sua vontade. No dia seguinte, fui para Turim e fiquei lá. Mimos espirituais e celestiais para o Padre Fábio na Itália. Era conhecer os lugares de Dom Bosco, e eu fiz isso. Então, assim, agora estou completo. Porque, sabe quando você chega ali? Então, assim, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Dom Bosco me deu o suporte, porque, veja bem, Dom Bosco é um excelente pedagogo. Exato. A minha paixão pela pedagogia nasce de Dom Bosco, né? De trabalhar com a juventude, de lecionar, de estudar, né? E o Carlos veio dizer assim, né? Tudo isso aí agora que você aprendeu, vamos para a luta? Vamos pôr em prática? Vamos pôr em prática, mesmo aos seus 50 anos, vamos lá? Com rostinho de 30. Já começou aí. Não. Deus queria o senhor entre os jovens mesmo, rostinho de 30. Pois é, minha filha, obrigado pelo rostinho de 30. Acho que foi o pozinho que a menina colocou aqui. Agradecemos a Bia da maquiagem. Pois é, minha filha. Então é isso. Eu acho que são dois períodos, 2 momentos, uma latência no meio e agora um novo encanto no sentido de... Porque é uma outra realidade completamente diferente. Quando eu fui salesiano lá no fim da década de 80 para início de 90, era outro mundo, era outra juventude. A sociedade mudou muito. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Exato. Hoje, não, cara, não, eu quero você. Então tá bom, tamo aí. Até onde der, a gente vai. Eu acho que por isso que o Carlos foi muito em paz, né? Porque ele sabia que teriam outros soldados, guerreiros aqui para continuar a missão dele, né? Olha, e o que tem de Brasil afora grupos com a espiritualidade do Carlos, ó, cada lugar tem. Em todos os lugares. E é lindo de se ver, né? Bonito, todo mundo querendo viver a espiritualidade do Carlos. Missa, o terço, adoração. Coisa de todo católico. A essência. Exato. Do nosso catolicismo. E o Carlos mostrou isso. Por isso que o testemunho, né? Atemporal. Ao ponto de converter o próprio babá dele, que era de religião hindu, o Rajers. Olha. Né?
que ia levar ele na escola, mas tinha que entrar ali na igreja para rezar o terço com ele e ficar adorando. Essa conversão aconteceu com ele em vida ou depois Em da vida, morte? em vida. Olha Em só. vida. Ó, o Rogers conviveu com o Carlos dos 5 aos 15 anos, até a morte. E se converteu. E tá lá até hoje, na casa da família, sozinho, cuidando da casa lá em Milão. A gente já viu aqui que Carlo fez muito em 15 anos. Então, você que está em casa, entenda que não é o tempo cronológico, né, Exato. padre? É essa nossa abertura a Deus, porque Deus faz em 1 segundo, Isso. faz em 10, faz em 100 anos. Né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Abertura. Mas Graças quando a graça Deus, se né? abre, acontece. Exatamente. Qual que é a mensagem central e teológica da santidade de Carlo Acutis? Sem sombra de dúvida, está ali no tripé da sua espiritualidade. A Eucaristia, minha autoestrada para o céu. Nossa, é a forma mais rápida de chegar no céu pela Eucaristia. Carlo, se eu não conseguir chegar pela forma mais rápida, tem uma outra forma que ele chamou de escada, o Santo Terço. É a minha escada para o céu. Recorremos a Nossa Senhora. Vamos com Nossa Senhora, que cada terço rezado é um degrau que você sobe. E por fim, os sacramentos, que são os sinais. Então, a espiritualidade, a teologia, está aí. É muito simples, né? Tudo é a Eucaristia, Nossa Senhora e os sacramentos. Né? Aí, juntamente com tudo isso, vem a vivência daquele jovem que pôde mostrar isso por meio da sua vida ali, em algumas coisas, como o projeto de vida, ler a Sagrada Escritura todo dia, fazer o bem, ajudar aos pobres, né? Então, isso vem complementar, mas o centro é esse. Ou seja, Carlos sem Eucaristia não é Carlos. E era Eucaristia diária. Diária. Não era. Quando viajava, já falava para Dona Antônia, mama, onde a gente vai ficar? Tem a igreja próxima? Quais é os horários da missa? A senhora já pegou? É comum as pessoas perguntarem, papai, mamãe, tem praia próxima? Exato, shopping, tem shopping cinema. park? Né? Que lindo. Quanto que ele tem nos ensinar? O que o senhor aprendeu em relação à morte, olhando para a partida de Carlo Acutis? A morte sempre foi um tema tranquilo, tinha algo que mexia mais com o senhor, aí o senhor olha para um jovem que viveu 15 anos e vai para um hospital nos últimos dias com uma serenidade que eu já sou cidadão do céu. Veja bem, eu tive lá na minha época mais jovem um conflito com a morte, porque parece que a gente quer ser eterno, mas no tempo, não fora do tempo, né? E a ideia de morrer parece... Cronos, né? Parece que tem uma certa fase da vida que a única coisa que a gente tem de concreto é só isso aqui. Você não consegue transcender. Mas eu acho que isso é um pouco da idade. E o Carlo é diferente justamente nesse ponto também, porque ele não parou aqui, porque a sua meta era o infinito, ele desejava o céu, né? Ele não queria nem ir para o purgatório, ele queria ir para o céu direto. Então veja bem, era um desejo. Sempre nas palestras com jovens, com todo mundo, eu pergunto assim, quem quer ir para o céu? Levanta o braço. Aí todo mundo levanta. Quem quer ir amanhã? Ninguém. Ué, quem quer, quem deseja, não importa a hora. A questão é que a única coisa que nós temos de concreto é o imanente, é essa vida. E se eu de verdade não fizer, né, não tiver o que o Carlo teve, essa comunhão profunda com o céu desde já, como que eu vou reconhecer o céu se desde já eu não vivo desejando? Eu só posso ter aquilo que eu desejo, entendeu? Então o Carlo já desejava. Então o céu já era a sua pátria. Então morrer era um pequeno detalhe ali. Era uma gotinha no oceano. Era um necessário. Era o necessário para essa realidade que ele já desejava na vida. Então chega um momento que a gente não desejava o céu porque só tinha de concreto aqui as coisas daqui. Hoje, com meio século de idade, e olhando a vida dos santos, e a gente vai aprendendo, e eu vou dizer uma coisa para você com toda certeza. Cada dia que passa, a gente está se despedindo, né? E é tão interessante que hoje não existe medo de morrer. Não existe medo de morrer. Porque você vai tomando uma consciência tão grande de que você... De que não vai parar aqui. E de que não é aqui que você tem que ficar mesmo. E outra, o corpo precisa morrer. O corpo sente que precisa morrer. É muito interessante. Eu lembro de vovó com 90 anos. Ah, meu filho, eu não passo de amanhã, mas já estou preparada. Isso não, ela começou a falar isso aos 60 e morreu aos 90. Ficou 30 anos dizendo que ia morrer no dia seguinte. Né? Então, assim, chega um momento que o teu corpo vai pesar. Você sente que você tem que se despedir dele. E que ele está alojando provisoriamente o céu que é teu espírito.
Se você desejar, lógico, né? Se você desejar o céu. Então, hoje, isso é muito tranquilo. Vivo cada instante, cada minuto, cada coisa como se fosse o primeiro e o último. Tomei isso como consciência, entendeu? É bom ter projeto, que vai ser ano que vem, projeto, as coisas. Sim. Mas, assim, o agora é o mais importante para mim, porque a única coisa que eu tenho de concreto é agora. Eu e você. Quem são as pessoas mais importantes da minha vida hoje? Vocês dois estão aqui na minha frente, ó. E quem está comigo aqui acompanhando. Que lindo. Né? Por quê? Porque de concreto, nem está aqui nem minha mãe, nem meus irmãos, estão vocês. Então, o que é importante para você? O teu agora, que é a única coisa que você tem. Esse momento que você está vivendo, que daqui a pouco vai virar história. Exato. Então, o passado é uma roupa que não se veste mais. Acabou, já foi. O que você pôde colher, o que você pôde amadurecer, ótimo. Nota 1000. Traz para o presente, ou tenta viver no presente, aquilo que você conseguiu superar dos erros. Mas aquilo já não existe mais. Então, para que ficar sofrendo com coisa que já não existe mais? Ainda mais sabendo que a vida é breve. Né? Exatamente. Então, hoje eu vivo assim, minha filha. A gente sempre assim, puxa, né? Cada minuto, assim, é muito interessante. É outro peso aos 50 anos. Porque eu não sei se vivo mais 50, mais 10, mas a perspectiva de tempo diminuiu, acabou. E quando você é jovem, não. Você acha que você é eterno. Né? É tanto que você, quando tem 15 anos, a juventude de hoje, imatura de hoje, 20, que você vê hoje, adolescente com 30 anos. Exato. Dentro de casa, a mãe sustentando. Exato. Aliás, a Organização Mundial de Saúde quer até mudar essa questão da adolescência, estender, né? É. Ainda mais. Um adolescente hoje, quando fala de um de 50, quando fala, nossa, já é idoso. Uhum. Né? Nossa, quando eu tiver 50 anos, eu mesmo pensava assim, 50 anos. A coluna não vai estar mais a mesma. Não vai estar mais a mesma. Estar... Mas você vai aprendendo a conviver. Tem um ditado que diz assim, eu gosto muito desse ditado, porque eu aprendi a ressignificar ele na minha vida também. Que diz assim, aceita que dói menos. Bem popular. Minha filha, é popular e é um ditado sábio. Quem inventou, quem disse... Não, tem que fazer até parte de cura interior esse aceita exatamente, que dói veja bem, menos, né? Por exemplo, eu tô com uma dorzinha aqui no meu cotovelo, né? Que eu peguei um Spon, não sei o que, de elite aí, porque eu pedalo. Sim. Aí, no bate-papo eu não sentia dor, mas se eu pensar nela, ela dói. Eu vou sentir que ela tá doendo. Exato. Então, quando você aceita, acolhe a dor, ela desaparece. Ela tá doendo e você não sente ela doer. Agora, quando você foca nela, minha filha, aí você vai doer dela. E isso não vale só para dor física, isso vale para dor emocional, para dor espiritual, né? Parece que quanto mais você aceita, mais seu coração e seu espírito vão se alargando. Vão. Agora, a dor da alma, na alma, é a mais difícil de ser atingida e abraçada, porque ela depende de outras coisas. A dor física é fácil. Exato. Eu tenho analgésico. Palpável. Exatamente. A dor na alma, não. Por isso que muitas pessoas que se suicidam, a dor é na alma. Quem morre, quem se mata, olha que assunto, né? Nosso bate-papo aqui. Quem se mata não quer morrer. Quer eliminar a dor. Exato. Só que é uma dor que não é física. E como ela não consegue... Abstrata. Exato. Então, morrer é a única forma de eliminar essa dor. Porque no fundo é eliminar a dor. Ninguém quer deixar de viver. Exato. Entendeu? Mas a dor na alma é a mais difícil de ser abraçada. Eu acredito muito, né? O senhor está falando assim, olha para onde a gente está indo com a conversa, né? O senhor teve que parar na Itália para conhecer Carlo Acutis, para aprofundar, para amadurecer tantas questões que só o senhor sabe, né? Então, eu acredito que tem alguém ali que precisava escutar isso, que quem pensa em suicidar ou alguém que cometeu suicídio, um ente querido, não foi porque quis. Foi justamente para aliviar essa dor. E aí entra mais uma vez Carlo Acutis, porque ele viveu 15 anos e é a intercessão dele que nós vamos pedir por todas essas pessoas que estão sofrendo hoje, na hora que o senhor for dar a bênção final. Eu tenho uma pulga atrás da orelha. Eita. O que acontece com a Itália que nos dá tantos santos, beatos e beatas? É o sangue dos mártires? O que aconteceu ali? Porque ali pipoca, né? Pipocam histórias. Ali está a sede da igreja, ali está o depósito da fé. Então é justo. É justo. E Deus é fiel, sempre. Sim. Né? Então você vê, a Terra Santa rejeitou o Messias. Exato. Mas onde foi que ela foi para o mundo e germinou? Foi da Itália, foi de Roma, pois Roma é eterna, dos santos e dos mártires. É tão interessante hoje o processo que a Itália vive. A Itália vive hoje um processo de relativismo completo e de falta de fé.
Já era assim na fase lá em 2006, quando o Carlo Acutis Sim, morreu, já estava... Exatamente, por isso que Carlo não veio por acaso também. Então ele enfrentou essa heresia, essa apostasia. Completamente. É legal falar disso, padre, para a gente não romantizar a vida, a santidade de alguém. Mas né? é interessante que para o italiano, ele hoje não tem mais fé. O italiano hoje não acredita. Olha isso. Ateus cada vez mais, tá? Todos os ismos que já entrou lá, secularismo, ismo. Mas ele não deixa que toque na igreja, no patrimônio. Porque faz parte da história dele. Para o italiano é muito pulsante essa questão da história, do patrimônio. A igreja, o prédio, o vinho, eles explicam tudo para você em detalhe. E os santos sempre estão surgindo, quando surgem na Itália, é para dizer primeiro aos italianos, eu acredito. Embora a devoção do Carlo foi do Brasil para a Itália, mas muitos italianos retomaram o caminho. Né? Através do da Carlo. devoção ao Carlo. Então, isso para eles é muito forte. Tá? Porque aquilo que eu te falei, existe uma memória afetiva milenar criada no coração do italiano. Então, não existe italiano sem igreja. Existe italiano sem fé, mas sem igreja não. É muito interessante, porque tem memória afetiva. A igreja faz parte. De geração em geração. De geração em geração. Então, assim, hoje, como toda a Europa, a Itália também sofre esse relativismo, esse distanciamento, esse esvaziamento completo de Deus. No ano que eu estava lá, éramos 21 religiosos só brasileiros em Assis, sem contar as outras nacionalidades. Não tem mais vocação, não tem mais padre. Olha não tem isso. Conventos virando hotel, tá tudo assim. Não, e às vezes a gente olha para o Brasil e fala, nossa, o Brasil tá se perdendo. Não que não esteja em muitos, mas essa vocação silenciosa, muitas vezes isso não é notícia, né? Então a gente precisa anunciar e noticiar isso. Tem um oceano que nos separa da Europa, mas esse fenômeno também está chegando aqui. Como só o Brasil é um continente, né? A Itália é do tamanho de um estado nosso. Exato. Então as coisas acontecem mais rápido e a influência é maior. Então basta ver a negação das próprias mulheres que não querem mais ser mãe, né? Então isso é muito triste. Graças a Deus que a dona Antônia quis ser mãe. Quis ser mãe. Nós agradecemos por isso. Pois é, e nos deu um filho santo, né? Exato. Então, assim, começa por aí, né? Os ismos que entraram. E tudo isso, a conta vai chegar lá na frente. Por quê? Porque vai ser um país que vai ser invadido por outros... Ou não muito à frente, né? Porque... Aliás, já estamos. Eu acho que antigamente nossos avós falavam, olha, vocês verão isso, eu não estarei mais aqui. Mas está tudo tão rápido, né? Veja bem, ali tem a presença da igreja dos santos que não vai deixar morrer a memória afetiva que eu te falei, da fé. Sim. A fé vai estar sempre viva de alguma forma. Exato. Porque eles amam os santos que são de lá. São fundamentais. Isso aí pode ter um protestante em Assis, mas ele vai se referir a São Francisco. É como você ir lá no Juazeiro do Norte, o protestante chama meu padrinho Padre né? Então, gente, graças a esses santos, vai sempre a chama da fé vai se manter acesa. Né? Mas vamos para um outro país, você vai para a Espanha, morreu. A fé morreu, acabou, a igreja acabou, tá tudo no fim. A Alemanha também. Tá São Tiago não caminhou até a Espanha para ver a fé morrer, né? Pois é. Agora sim, meu Deus, o que vai acontecer? Nós não sabemos. Nós não veremos muita coisa. Nós estamos vivendo esse momento que nós estamos passando hoje de diferença. Nós estamos vivendo um momento sombrio, de trevas. Eu sinto isso por onde passo. Nós estamos vivendo um momento estranho, muito estranho, sabe? Muito estranho, pós-pandemia. Tá tudo muito estranho, muito trevas. Em todas as esferas, né? Todas. Não tem uma que você olha e fala, tá mais tranquilo. Basta ver os países se voltando para a guerra. Exato. Essas coisas. Tá tudo muito estranho. As famílias não estão se... Não sei, tá um negócio muito estranho. Ainda bem que nós temos a Eucaristia, nós temos uma igreja rica teologicamente, doutrina, o magistério, a tradição, e nós temos os santos, e principalmente os santos contemporâneos, porque Carlo Acutis, se Deus quiser, em breve será canonizado, mas ele é nosso contemporâneo. Então, não tem desculpa para falar, mas ele não enfrentou isso que eu estou enfrentando. A gente está falando de uma morte recente, 2006 para cá. Mas o mais interessante dessa sua fala é dizer o seguinte, a santidade não muda, ela é sempre a mesma, porque é chamado de Deus. E Deus é o né? mesmo. O Carlo é um santo de calça jeans. Lógico, meu filho, São Francisco na época não tinha calça jeans, senão ele seria santo de calça jeans. A santidade é um chamado de Deus que vai acontecer sempre no tempo, em cada geração. E você vai responder de acordo com a sua realidade, esse chamado. Simples assim, né? Sim.
E nós descobrimos aqui que Carlo Acutis não é ciumento, porque a gente já falou de Madre Teresa de Calcutá, de Dom Bosco, de Chiara Corbella. E eu queria falar de um outro santo contemporâneo, e o Carlo, com certeza, se alimentou muito da espiritualidade desse santo, São João Paulo II. Nós somos geração João Paulo II. Eu tenho cara de novinha, mas já estou chegando nos 40. Eu sou geração João Paulo. Eu digo isso com entusiasmo, com alegria. Eu sou geração João Paulo II, né? E essa semana nós celebramos 19 anos da morte de João Paulo II. E enquanto o senhor esteve na Itália, João Paulo II ainda impacta a vida da igreja na Itália? Impactou a vida de Carlo Acutis? Como? Impactou, sim. Foi um pontificado longo, foram aí 26 anos. 26 anos de pontificado. 26 anos. Formou gerações aí, né? Então, assim, para mim só existia, eu só lembro de João Paulo II, né? E realmente inspirou, né? Mas veja bem, no momento histórico do Carlo, ele entrega o seu sofrimento por Bento. Que tinha sido eleito isso, recente, em 2005. Né? Exato, um ano antes. E passou por todo aquele sofrimento de agressão do mundo, de não acolhimento do mundo. Olha que coisa. E quando o médico perguntou, você está sentindo dor, Carlos? Não, o Papa está sofrendo mais que eu. Né? Olha só a transcendência. Mas que profecia também, né? Porque Bento renuncia depois, né? Foi, 10 e já anos era um depois. Sofrimento ali. Era, então assim, ele entrega aquilo, né? Olha que consciência, mas aprendeu de quê? O João Paulo II foi o pai, né? Foi um pai de muitos anos que a gente viu envelhecer. Exato. Foi pai, avô, bisavô, né? Então, nesse sentido, marcou profundamente a própria família Acutis, né? João Paulo II e etc. Então, o Carlo tinha, assim, essa devoção né? profunda, profundíssima, né? Em João Paulo II. Mas, assim, é naquele momento de Bento que ele torna isso concreto com a sua própria, né, entrega ali da oblação do seu sofrimento. E eu acho que, de certa forma, ele ofertava pelo nosso Papa na época, Bento XVI, mas ele acabou ofertando por toda a igreja. Por toda a igreja. Nós sofremos com a renúncia de Bento, nós estamos vivendo períodos difíceis, né? Que parece que ser cristão virou um erro, né? E não é. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui agora. Diga, Sabe padre. Quem pode ser nosso pior inimigo? Aquele que convive com a gente. E por incrível que pareça, hoje a gente muitas vezes vê alguns inimigos do nosso lado, né? Parece que hoje ser católico é criticado pelos próprios católicos. Onde já se viu você católico criticar a sua beleza, da sua fé, da sua igreja. Exato. Né? Então, às vezes, você vê as contendas existindo entre rivalidade entre grupos, entre padres, entre isso, entre aquilo. Né? Para que fazemos parte da mesma barca de Pedro? Né? Mas não. O meu jeito de ser é melhor, o meu modo de pensar é melhor, você tem que pensar assim, ser igreja é assim. Não. Nós estamos vivendo um momento muito confuso também. Talvez, às vezes a gente pergunta assim, meu Deus, mas por que Deus permite? Exato. Né? Deus nunca perdeu o controle. Exato, né? Exato. Deus não quer, mas Deus permite. Eu acho que Deus está permitindo porque alguma coisa de tudo isso daí no fim não é possível. Um bem eterno ele vai tirar. Nós acreditamos. Sim, minha filha. Acreditamos. Nós acreditamos. E eu queria fazer um convite, porque o Carlo Acutis foi aquele que ofertou. Porque você olha aquela pessoa feliz, mas eu tenho uma irmã que ela trabalha com pacientes que têm leucemia. E o fim da vida é muito sofrido, né? Eu e minha irmã, nós sepultamos a minha mãe com câncer há 7 meses. Uma pessoa que também, assim, abraçou o sofrimento. O padre me ensinou tanto. Eu aprendi mais com ela no sofrimento do que qualquer outra coisa na vida, né? Mas o momento final, ele é muito sofrido, que às vezes morfina, esses remédios potentes não vão tirar a dor. E Carlo ofertou essa dor pelo Bento XVI. Então, eu quero fazer um convite para você. Oferte as suas dores pelo Papa Francisco. Oferte aquilo que te dói pelo Santo Padre, pelos padres, pelas vocações, que surjam novas vocações no Brasil, na Europa, no mundo todo. Ou né? pela graça que você quer alcançar, porque Exato. Às vezes a gente quer as coisas prontas de uma forma rápida, né? A gente quer fast food. A tecnologia nos deu essa ilusão, né? Que tudo é rápido. Não. Exatamente. Quando Não se é. trata das coisas do céu, não é assim, não. Exato. E quando se trata de curar um ser humano também não é rápido, né? Padre, nós temos um milagre no Brasil que foi uma condição sine qua non para a beatificação de Carlo Acutis, mas tem algum testemunho de algum jovem que marcou o senhor em relação ao Carlo Acutis nesses anos? Tem. Conte-nos. Tem.
de tantos, mas teve um que me marcou profundamente. No Congresso Eucarístico em Recife, no ano passado, foi o Congresso Eucarístico Nacional. Teve a Vigília da Juventude, a Noite da Juventude. Ok. E era das 20 horas até as 6 da manhã. E, e tinha um momento do Carlo que eu fui chamado, né? Só que eu entrei lá no palco, era 2 horas da manhã. Aquela multidão, assim, 10 mil, que não sabia quantificar de tanto de jovens. Quem encerrou foi o Frei Gilson, com o show. Aí na hora que eu subi para falar do Carlo, não se escutava um pio. Que lindo. Um pio. Tal. Quando eu desci aí que fui saindo assim, primeiro aconteceu uma coisa que eu não gostei. O que eu não gostei? Assim que eu desci, aí eu vou dizer o que eu não gostei. Primeiro, os jovens todos saíram tudo para ir ao meu encontro, né? Aí o que eu não gostei? Lá vem os seguranças lá, padre, o senhor quer que tire eles de perto? O quê? Não sou artista, não sou... Pode vir todos. Olha que testemunho, padre. Eu vou falar, eu acabei de descer do palco para falar do Carlo, para falar do Evangelho, para falar de Deus, e não vou deixar os jovens virem a mim. Minha filha, pois, veio aquela multidão de jovem. Mas sabe como é jovem, né? Aí tirar foto, abraçar, tocar e tal. Aí veio um jovem que estava ali afastado, e eu vi que ele estava chorando, e estava com a mocinha do lado. E aí eu falei, ele disse, não, deixa o pessoal primeiro. Eu atendi aquele jovem, deu 4 horas da madrugada, eu lá, aquela multidão de jovem. Aí, por fim, ele veio. Aí simplesmente ele veio, se jogou nos meus braços, começou a chorar, assim, né? Deixa o menino chorar. Aí ele parou, posso dar um abraço? Para, sim, pode. Aí ele abraçou, aí quando terminou, essa aqui é minha namorada, padre. E eu queria dizer para o senhor assim que eu era ateu. Olha, arrepia. Que eu era ateu. Ela me chamou por consideração a ela, que é católica. Me chamou para esse evento nacional, eu vim. Ele foi como ateu para o evento. Assim, foi batizado na igreja, tudo aquela coisa, e depois foi para o mundo cético. Que é a maioria da história dos ateus, né? Aí depois do que o senhor falou aí, depois do Carlo, Deus existe, eu quero me confessar. Que lindo. Olha, agora faz o seguinte, eu tô no hotel, amanhã de manhã, antes do café de eu sair, você vai lá? Vou, pá. Então, 8 horas da manhã ele estava lá na porta do hotel, atendi a confissão dele. Padre, eu quero ir à missa comungar. Então, eu tô indo celebrar, então foi com a namorada assim, com um sorriso que não se cabia, de felicidade. Qual que é a emoção para um sacerdote? Chegar diante de um jovem que era ateu e agora está dizendo, eu quero tudo que a igreja tem. Valeu tudo. Valeu o congresso para mim, por aquele momento. Valeu cada missa celebrada, cada viagem, cada cansaço. Tudo, porque é uma alma que se regenera, que vislumbra o céu novamente. É muito bonito. Então, muitas outras coisas, mas isso me chamou muita atenção, né? Porque é difícil para os jovens. E para você ver o papel fundamental de um bom relacionamento, de uma namorada que reza. Ou vice-versa, às vezes é o contrário, são meninos católicos namorando e as meninas não querem saber de nada e eles, né? Tão bonito isso. É viver a feminilidade conforme Deus criou, viver a masculinidade como Deus criou. Aí não tem como não deixar rastro de Deus na vida do outro. Pois né? Então, assim, aquilo foi marcante. Então, assim, olha, e ela felicíssima, porque agora os dois vão poder comungar juntos, vão poder planejar a vida juntos, porque um reino, quando começa dividido, não dá certo. Não dá mesmo. Né? E se começa dividido na fé, minha filha, é complicado sobreviver também. Exato. Eu quero profetizar na vida do senhor que o senhor só vai morrer depois dos 103 anos, então fique tranquilo que o senhor tem mais 53 anos pela frente, mas quando acontecer e o senhor chegar lá no céu, o que o senhor quer fazer com o Carlo Acutis? Primeiro assim, Carlo, por favor, um dia a gente estava almoçando, aí a irmãzinha do Carlo chegou, a Francesca, mamãe, hoje eu sonhei com que o papai ia para o céu e a senhora ia para o purgatório. Aí a dona Antônia, a reação dela, ela, graças a Deus, que bom, porque o purgatório é a certeza do céu. Exato, não tem como voltar. Aí eu olhei assim para a dona Antônia, a senhora acha que o Carlo, que a senhora gerou, vai deixar a senhora no purgatório? Vai dar briga lá no céu, Não, minha filha, ele vai puxar essa mãe dele para junto, com certeza, né? Exato. Olha, eu digo mesmo, né?
Que Carlos me ajude aí pro céu. Tô tentando, né? Mas eu falo como a dona Antônia, se eu for pro purgatório, já vou estar contente também. Porque depois é céu, né? Porque depois é céu. Exato. Né? Mas assim, a realidade do céu nem dá pra gente racionalmente dizer o que é. A gente tenta dizer. Né? O Kairos não tem como aprisionar. Né? A gente sente como aquele momento feliz que a gente se planifica aqui. O céu é isso triplamente, eternamente. Acho que não tem adjetivos, né? Não tem. Não né? tem. Mas, minha filha, eu desejo. Eu acho que o primeiro passo para ir pro céu é desejar. Exato. Pelo amor de Deus. Desejo, meu Deus. Desejo. Ô, Carlos, olha aí, menina, hein? Fala aí, Carlos, tô trabalhando para você na Olha terra, aqui. trabalho por mim no céu, Tô dando uma forcinha aqui, meu filho. Exato. Livremente. Tem uma relíquia que o senhor trouxe. O que é essa relíquia? Essa relíquia do Carlos é de primeiro grau, ex corpore. Fragmentinho do corpo do Carlos. Do corpo. Tem uma parte exata? Não. Como alguns foram dos órgãos internos que foram tirados, alguns foram, um ou outro foi fragmentado pequenininho, outro só do cabelo, que é ex corpore, né? Por isso que chama primeiro grau. Talvez, eu acredito que seja pele. Ah, eu entendi. Para quem foi em Assis, no Santuário do Despojamento, o que o fiel vai encontrar lá? Vai encontrar um santuário bonito, uma igreja muito bonita. Você, assim que entra, você já dá de cara com o Santíssimo. Você entra e adora a Jesus. Depois você passa pela nave principal, aí você vai ao corpo do Carlos, que está lá no túmulo. Incorrupto? Intacto. Intacto. Qual a diferença do incorrupto para o intacto? Ótimo, vamos lá. Incorrupto, não existe santo, nenhum corpo de santo incorrupto. O único corpo incorrupto que existiu foi o de Jesus. Porque ressuscitou. Corpo incorrupto é ressuscitado, é vivo, né? O dos santos foram intactos. Significa o quê? Todo inteiro. O do Carlos foi todo. Santa Teresinha só teve o quê? O braço intacto. Santo Antônio só a língua intacta. Intacto significa que não houve decomposição, tá? Não se decompôs com o tempo. Ficou todo inteiro. E o intacto é um dos graus da incorruptibilidade. Para que seja incorrupto, como o de Jesus foi primeiro, ele não se decompôs. Né? Mas os santos, eles não foram incorruptos, porque morreram e não ressuscitaram. Né? Então, assim, estão intactos os corpos. Que não deixa de ser um sinal também. Não é por causa disso que ficou santo. Que São Francisco não sobrou nada. E olha o grande santo que é, né? Então, mas não deixa de ser um sinal. Então, essa é a diferença. Intacto significa todo inteiro. Não houve decomposição. Fiquei sabendo que o senhor estará em Campinas, em Vinhedo. Quem quiser conhecer o Padre Fábio, escutar um pouco mais da história de Carlos Acutis, Santuário Santa Rita de Cássia, né? Aqui em Campinas, Santuário Santa Rita de Cássia, e Vinhedo amanhã à noite vou estar celebrando. E amanhã de manhã também aqui no Santuário Santa Rita de Cássia, na missa do apostolado da oração, agora de manhã, às 8h30 da manhã. Então vai lá conhecer mais o 8h15. Padre Fábio. 8h15, corrigindo. 8h15. Vai conhecer mais o Padre Fábio e conhecer Carlos Acutis. Aproveitando que o senhor está com a relíquia de primeiro grau, eu queria pedir uma bênção. Primeiro, para os jovens. Segundo, para os pais dos jovens. E em terceiro, para o mundo inteiro, para que Carlos Acutis nos ajude a trilhar esse caminho de santidade. Muito bem. Quem nos acompanhou, né? Quem esteve aqui conosco nesse momento, possa fazer o pedido da graça que você quer obter do céu, por intercessão do Carlos. Depois desse momento de bate-papo, vai ficar salvo aí para vocês reverem de novo, não vai? Né? Para o pessoal ver de novo. É sempre bacana tudo aquilo que acrescenta na nossa vida. Pela nossa juventude, pelos pais, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, pela nossa igreja. Carlos, olha lá, meu filho, cada vez mais. E que essa bênção se estenda a todos nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Carlos Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Eu desejo para você um ótimo final de dia, uma santa noite com a intercessão de Carlos Acutis. Ó, esse nome é meio difícil, hein? Acutis. Carlos, sem o S. Acutis. E que Deus te abençoe e até a próxima. Até mais. Valeu.